Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Esta é uma prévia de alguns áudios que iremos compartilhar e gostaríamos de recebermos os questionamentos, as indagações e as sugestões sobre os temas que podem ser sugeridos para que nós possamos fazer alguns comentários e, na medida do possível, respondê-los. Hoje, nós poderíamos começar com um poemeto, né? Um pequeno poema de um filósofo, poeta e filósofo libanês norte-americano, Gibran Khalil Gibran. Gibran, ele veio muito cedo da Líbia para os Estados Unidos e teve uma vida muito ostensiva, de muita dificuldade, mas era um ser singular. Artista plástico, profundo conhecedor das vertentes espiritualistas mais profundas, tanto do mundo oriental quanto do mundo ocidental. Escreveu um livrinho, um opúsculo, né? Que é um livro de cabeceira, um livro para todo sempre. Um livro em que ele condensa, em poucas páginas, em alguns aforismos, a profunda sabedoria sobre os temas que ali se encontram. E hoje eu trago para vocês, de Gibran, um poema que me parece bastante relevante para todos nós, para todo ser humano. O título é Provérbios sobre Inimigos. Eu não tenho inimigos, ó Deus. Mas se eu tivesse um inimigo, deixa que a força dele seja igual à minha. E que assim só a verdade possa sair vencedora. Serás bastante amigável com o teu inimigo quando os dois morrerem. Muitas vezes eu odiei em legítima defesa, mas se eu fosse mais forte, eu não usaria tal arma. Gibran Khalil Gibran. Como disse antes, o Gibran tem esse poder, essa capacidade, esse potencial de condensar grandes mensagens em pequenos flashes, em silogismos, em metáforas. É o caso deste poema, em que o poeta levanta 3 silogismos a respeito dos inimigos. Um tema de alta relevância, porque nas nossas relações humanas, nas nossas intercomunicações com os seres em gerais e também com os nossos semelhantes, nós sofremos alguns desencontros, o que é, até certo ponto, necessário e natural. Mas quando degenera, né, vai além dos limites, então pode se tornar vingança. E a vingança, como nós sabemos, ela traz sempre a cor do sangue derramado e o amargor na voz, quanto o pranto ou as lágrimas dolorosas na face. Então Gibran, com essa sabedoria poética, sintética, ele diz, evocando o Criador do Universo,
Eu não tenho inimigos, ó Deus. Aí eu perguntaria, Gibran, quem não tem inimigos? Eu não diria tanto inimigos, mas vamos aqui. Quem não tem um desafeto? Na condição existencial nossa, no planeta Terra, o desafeto é até uma necessidade, por incrível que possa parecer. Porque ele nos impulsiona, de certo modo, para nos acordar e para que nós possamos ver de outra forma as coisas. Agora, quando Gibran diz, deixa que a força dele, ou seja, deixa que a força do meu inimigo seja igual à minha. Ora, que o meu inimigo não tenha mais poder do que eu, nem eu tenha mais poder que o inimigo. Para quê? Para a minha vitória? Para a vitória do meu inimigo? Absolutamente. Que a força dele seja igual à minha. E que assim só a verdade possa ser vencedora. Não é o meu querer, o meu egocentrismo, nem tampouco do meu desafeto que deve prevalecer. Que Deus nos permita que estejamos numa mesma linha aqui, horizontal. Eu não quero ser maior do que o meu adversário, que o meu adversário não queira ser maior do que eu. Para quê? Para que eu não vença, para que eu não seja derrotado, para que ele não vença, para que ele não seja derrotado, mas para que a verdade possa sair vencedora. E logo adiante o poeta diz, serás bastante amigável com o teu inimigo quando os dois morrerem. Aqui ele faz uma evocação muito profunda, dizendo quase que quando estiveres em conflito com o teu irmão, lembra-te da sepultura. Lembra-te que ambos irão terminar no túmulo. Um sentido metafórico, em que de que adianta a ganância, o desejo de suplantar o outro? De que adianta? Veja o cemitério, veja as vísceras em destruição nos sepulcros, e ali estão mortos, materialmente falando, você e o seu inimigo, que afinal de contas é um seu irmão. Estranho, né? Por que, meu irmão? Porque tudo quanto existe no universo provém de uma única fonte, de uma sabedoria suprema, inesgotável e indefinível. E tudo que foi criado está entrelaçado de uma forma perceptível ou não perceptível por nós, mas que no sentido de que tudo serve a tudo. Então o ar que eu inspiro alimenta minha vida, tanto quanto o sangue que circula pelas minhas veias. Assim como o vegetal me oferece os bagos, as sementes, para que eu possa nutrir a própria vida através do meu corpo físico e das minhas manifestações energéticas, emocionais e espirituais. Os minerais são nossos irmãos. Que coisa! A pedra é a base de sustentação em que nós construímos nossos lares, nossos ninhos.
Sem a pedra, certamente, nós estaríamos a vagar em um deserto, a falta de uma solidez. E ao terminar o poema, o nosso extraordinário poeta filósofo Gibran diz o seguinte: muitas vezes eu odiei em legítima defesa. Olha aqui, legítima defesa não é crime, nem nenhuma legislação do mundo. Legítima defesa é uma excludente de criminalidade. Ou seja, quem age em legítima defesa não está praticando crime. Isso é um consenso universal, porque isso está conectado com uma lei natural, que é a lei de preservação da vida. Mas veja bem, o poeta usa uma palavra no texto, no verso, que é odiei. Odiei. Ele diz, muitas vezes eu odiei, olha aí, ódio em legítima defesa. Até na legítima defesa não é cabível o ódio. Muitas vezes eu odiei em legítima defesa, mas se eu fosse mais forte, eu não usaria tal arma. Aqui o nosso abraço. Para aqueles que já nos conhecem, para aqueles que ainda não nos conhecem, para aqueles que nos conhecem apenas através de terceiros, de vídeos, de textos publicados em nossa página do Facebook, fica a reflexão e o abraço do amigo. Muito bom dia.